Olá pessoal, como vão? Nessa videoaula nós vamos aprender a compartilhar uma internet de Velox ou Speed usando o modem através de um computador com Linux. Ou seja, nós vamos estar montando aqui um servidor de comunicação, né? E esse computador ele vai compartilhar internet com uma rede local. Este é o primeiro passo para você ter um controle de acesso à internet usando o Linux, né? Você compartilhando a sua internet com a rede, você pode fazer um tratamento de tráfego, barrando sites e conteúdo impróprio para o ambiente de trabalho. Mas primeiramente você tem que colocar o Linux, né, como o gateway da rede, ou seja, todas as requisições de rede irão passar pelo nosso servidor Debian. Então, para isso, é imprescindível que, primeiramente, ele tenha que estar devidamente configurado. Bom, como vocês podem ter visto aqui, temos uma rede local, né, um switch de camada 2 e um sistema de rede normal. O nosso provedor de internet, ele nos manda o IP válido, que é esse daqui, que será convertido para o IP da rede local. Outra coisa importante aqui é que eu separei rede local e a rede administrativa. A rede administrativa sempre vai começar com 10.0.1, ou seja, a rede 1 aqui ó, vai ser a rede administrativa. No caso aqui nós temos mais um computador, que vai ser o nosso servidor de comunicação. Mas caso nós precisássemos colocar um servidor de e-mail, no caso ele seria o 10.0.1.2 e assim sucessivamente. Certo? Então o que eu fiz aqui? Eu simulei um ambiente, né, aqui com máquinas rodando o Windows 2000 ou o Windows XP. Como vocês podem ver aqui, a rede aqui é a rede 2. O gateway desta rede aqui vai ser o nosso servidor Linux. Esse daqui, ó. Ou seja, as máquinas da rede vão ter como gateway para conexão com a internet esse número aqui. Então tá jóia. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós temos que colocar a máquina Linux na rede. É o seguinte, então quando você acabar de instalar o Debian, o que vai acontecer? Nós vamos logar, vamos para a senha, né? Vamos supor que você acabou de instalar o Debian, né? Agora é o seguinte, nós vamos ver se o Debian localizou as duas placas de rede. Isso mesmo, o nosso servidor terá duas placas de rede. Como no exemplo aqui, ó, temos duas placas de rede. Uma vai chegar à internet, né, que é a Velox, e a outra vai sair para a rede local. Essa placa de rede aqui, a que vai receber a internet da Velox, ela vai ter que estar trabalhando com o DHCP. O que é DHCP? É a atribuição automaticamente de IP. E a outra placa, ela vai estar trabalhando com IP fixo. Então vamos recapitular. Placa da Velox com DHCP e placa rede local com IP fixo. O primeiro comando que vamos usar aqui é esse daqui, ó. Opa. ETH. Esse comando vai me listar quais as placas de rede que estão fisicamente conectadas à minha placa-mãe. Como vocês podem ver aqui, eu tenho duas placas de rede, a ETH0 e a ETH1. Aí você me pergunta, mas como que eu vou saber qual que está recebendo Velox e qual que vai sair para a rede local? Bom, para isso é o seguinte, você teria que identificar na placa-mãe aqui, ó, né? Fisicamente, você vai ver qual placa de rede está conectando a Velox e qual está saindo para a rede local. Um método fácil é ver a marca da placa de rede, né? No caso, temos uma placa de rede Encore e temos uma placa de rede aqui da Realtek, né? O que você faz? Você pega e espeta na placa-mãe, certo? Você espeta na placa. Vamos supor que nessa primeira placa aqui vai ser a placa da Encore. E aqui vai ser a placa da Realtek. Então, eu quero que a placa da Encore receba a internet e a placa da Realtek vai sair para a rede local. Então, quando você der o comando aqui
de message vai aparecer aqui, ETH0 Encore, ETH1 Realtek. No meu caso aqui, eu tenho duas placas de rede com a mesma marca, certo? Mas o método mais fácil é você decorar a marca da placa de rede com a sua função, certo? Ou então, no caso, se você tiver duas, como no meu caso aqui, duas placas de rede com a mesma marca, aí você vem aqui na placa-mãe e vê lá, slot PCI 1. Geralmente, o slot PCI 1 aqui é sempre o ETH0. E a slot 2 é o ETH1 e assim sucessivamente, né? Mas nesse método aqui não tem erro. Sabendo quem é ETH1 e quem é ETH0, esse é o principal. Então agora vamos lá. Bom, pessoal. Então, pessoal, continuando, né? Agora que nós já sabemos qual placa de rede recebe a internet e qual placa de rede vai se conectar à rede local, teremos que editar o arquivo de configuração de rede do Linux, que está localizado aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó. Eu já tenho uma videoaula no meu YouTube ensinando como configurar esse arquivo de texto aqui, interfaces. Eu apenas aqui vou dar alguns breves comentários. É o seguinte, pessoal. Nós temos aqui, como foi falado, duas placas de rede. A primeira vai ter que ser no modo de DHCP que vai receber a internet, né? Que é essa daqui, ó. Que é essa linha aqui, ó. Allo Hotplug ETH0 e Face ETH0 e Net DHCP. Certo lá. Então, no meu caso aqui, a ETH0 é a placa de rede que está recebendo a internet, certo? E a próxima placa de rede é a placa de rede conectada à rede local. Temos aqui Alto, né, ETH1, né? Como eu disse, o nosso servidor ele vai ter esse IP aqui, 10.0.1. Porém, tem um detalhe aqui. A máquina, o nosso servidor vai ter o IP 10.0.1.1 porque ele vai estar na rede administrativa, como eu tinha dito antes. E ele vai trabalhar com redes que estão fora da faixa de IP do servidor. Vejam bem, 10.0.1.1. A rede é a rede 2, 10.0.2.3 e assim por diante. O que vai acontecer aqui? Essa placa de rede ela vai ter que responder por requisições de várias outras redes. E o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir vários endereços IPs à nossa placa de rede. É isso mesmo. A placa de rede que recebe a internet vai ter apenas um endereço IP. Porém, a placa de rede da rede local terá vários endereços IPs para poder responder solicitações de redes diferentes. Ou seja, o nosso servidor Linux ele pode trabalhar com várias classes de IP, 10.0.2.3, 10.0.3 com várias redes. Tanto que aqui, ó, 10.0.2.3, eu reservei o primeiro endereço da rede para ser o gateway da rede. Ou seja, vamos fazer a convenção aqui que todo o primeiro endereço da rede será o gateway da rede. 10.0.2.3. Então, o gateway da nossa rede aqui será 10.0.2.1, o primeiro endereço da rede. Então, a nossa placa de rede aqui no servidor terá dois endereços IPs, 10.0.1.1 e 10.0.2.1. E como faremos isso? Temos aqui, ó, o importante aqui quando vocês forem configurar esse arquivo, que aqui tem que ser alto, não pode ser allo hotplug. Então vamos lá, temos apenas esse primeiro endereço IP aqui, né, 10.0.1, que é o primeiro endereço, e temos também o outro endereço. Olha lá, ó. Alto ETH0. Olha lá, ó. Quando vocês forem atribuir vários endereços IPs numa placa de rede, no Linux, basta vocês fazerem a mesma coisa, porém usar dois pontos aqui e atribuir um nome ao segundo endereço IP. Isso mesmo, um nome. No meu caso aqui vai ser a rede 2. Por que a rede 2? Porque aqui é 2, ó. Certo?
Então, olha lá, eface 2 net, olha lá, ó, address 10.0.2.1. Então, a placa de rede ETH1 terá dois IPs atribuídos a ela. Um para receber solicitações da rede 1, certo? E outro para receber solicitações da rede 2. Ou seja, é possível atribuir vários endereços IPs a uma placa de rede. Quer dizer que a placa de rede vai ser multiplexada, vamos dizer assim, né? Terão vários endereços de rede.